Grenal a gente começou a notar o quanto tinha gente no espectro que ama o futebol e que muitas vezes não tem muito onde estar nesse meio. Eles próprios, também os guris, gostam de mim pelo jeito de pensar. O Inter é o clube do povo e ele tem que ser um lugar para todos. O Peleja, junto com a Chevrolet, está em Porto Alegre, para entender como a imprensa local está mudando a discussão sobre a inclusão de pessoas com autismo na cidade. Isso aqui é a Rede Pampa, né? A gente tem 16 rádios no total, mas a rádio que eu trabalho é a Grenal, que é uma ideia meio maluca, assim, que tiveram de... Vamos falar de Grêmio Inter por 24 horas. Só os dois clubes? Só os dois. A gente acaba indo para vários outros lados, né? Mas a ideia central é essa, até leva o nome do clássico. A gente transmite todos os jogos, viaja em todos os jogos que são fora de casa também, da dupla Grenal. A gente fica, por exemplo, da meia-noite às 7 da manhã, a gente está ao vivo no ar, trocando ideia com a galera, muita interação, porque de madrugada. Então o pessoal assim, tipo, porteiro, vigilante, pro acordar de madrugada, pô, na Grenal, mensagenzinha de áudio, WhatsApp. E aí, às vezes, eles nos pautam, sabe? Quando começa a faltar assunto, a conversa vem da galera. O que eles querem discutir, a gente tem que estar pronto para falar. Então, isso é extremamente gratificante, falar bem de um time daqui que vai jogando bem. Eu tenho um irmão autista, né? Tinha um irmão autista, ele faleceu há uns 2 anos atrás. E minha vida inteira foi convivendo com... E eu cuidava dele, mesmo sendo 2 anos mais novo. E aí comecei a conviver com o autismo muito cedo na vida. E na Grenal a gente começou a notar o quanto tinha gente no espectro que ama o futebol e que muitas vezes não tem muito onde estar nesse meio. E o rádio para eles é muito familiar, é barato, vamos começar por aí, né? Ele é abrangente, ele é democrático e eles começaram a surgir para nós. Pô, eu sou autista, uns eu fui pegando também pela forma de se comunicar, eu entendia. A gente tem o Ricardinho, por exemplo, que ele é o nosso ouvinte, cara, ele é o ouvinte especial da rádio, assim. Ele ficou famoso dentro da nossa rádio pelos recados que ele mandava. O melhor narrador de TV era Luciano do Vale. Aquele tinha o poder nele. Eu mando áudio e ligo quando eles liberam o telefone. Que aí ele libera o telefone depois da meia-noite. Eles próprios, também os guris, gostam de mim pelo jeito de pensar. Ele ama o futebol. Tem várias histórias malucas dele, de fugir de casa e tal, para ver jogo. E ele não falava muito, assim, nos primeiros áudios que a gente recebia, ele ainda manda algumas mensagens escritas, mas ele falava muito pouco. E ele gostou tanto de mandar pra gente recados, que ele manda uns 7, 8 por programa, tá? Entrou no ar, ele ouviu que tem um novo âncora, ele já manda o primeiro. Aí, claro, a gente não vai passar todos os recados dele. Aí a gente tem uma brincadeira. Pô, lá no 3º, 4º áudio do Ricardinho, ele já tá aquecido. Aí a gente vota. Eu participo de manhã e quando no jogo, às vezes eu participo na live, mandando mensagem. Quando tem jogo, eu participo. Quando tem o debate da Rádio Inter, eu participo, mando mensagem. E aí ele ficou tão conhecido, e essa coisa dele desenvolver a fala dele, sabe? Fez com que talvez o pessoal percebesse que o mundo do autista é bem diferente do nosso. Eu tenho um jargão que eu fiz agora que é com sobras. Outro dia eu tô vendo o jogo do Inter, daqui a pouco o narrador fala com sobras. Aí já virou sucesso. Vou voltar, viu, meu? O lema da campanha nacional de conscientização sobre o autismo em 2025 é informação gera empatia, empatia gera respeito, o que tem tudo a ver com a história do Tim na rádio,
que aliás está ao vivo agora na Grenal. Meu irmão querido, Ó, mesmo nós não seja da mesma família, não, porque em nome de Deus nós somos irmãos. isso aí. Seu trabalho na Rádio Grenal é o melhor. Que puxa saco. Obrigado. A gente está a caminho do Beira-Rio para entender como está rolando. Eu não sou uma mãe atípica, né? Mas quando tu vê a família, eu acabo sendo uma torcedora típica, porque a gente acredita na causa e entende esse espaço. Em abril de 2025, todos os jogadores do Inter entraram em campo usando abafadores e um pet especial na camisa. Era a campanha em apoio à conscientização do autismo, uma ação em parceria com a torcida Autistas Colorados. Como são 22 crianças, nós tivemos 11 autistas e 11 não autistas, né? Então, que entraram com jogadores, tanto no masculino, no feminino e na base. Porque a gente quis dar exatamente, mostrar para o Esporte Clube Internacional. Era muito mais mostrar para nós da casa, ver esses nossos colorados, né? Daí nós tínhamos a questão dos abafadores, que a gente não tinha para todos, são os jogadores, né? Daí faltava, mas aí os jogadores doaram para a sala. No dia eles entraram lindamente e a torcida não tocar um instrumento. Quando eu penso nisso, eu fico assim, olha, porque o pessoal diz, não é bem capaz que o Beira-Rio vai ficar em silêncio, bem capaz que a torcida não vai tocar os seus instrumentos. E eles não tocaram. Foi uma coisa assim, ó, emocionante, sabe? Quando um menino desses consegue ir no estádio pela primeira vez e não tem uma crise, não tem algum problema, não tem uma situação para resolver por conta disso, eu fico imaginando a alegria de um menino, de uma menina ou de um adulto que chega a esse ponto da vida. Porque para nós isso é normal. É aquela coisa, pô, vou mais um jogo do meu time. Para eles é algo totalmente marcante, assim, algo muito único. O Inter é o clube do povo. E ele tem que ser um lugar para todos. E quando a gente fala dessas causas, olha só quanta gente entra aqui, quanta paixão está aqui dentro, quantos sentimentos que envolve, a gente não pode deixar ninguém de fora. Aprendi a gostar de rádio por causa do meu irmão, entendeu? Eu aprendi a gostar de jornal por causa do meu irmão. Eu nunca vou passar por aquilo. Então, a verdadeira empatia é meio isso, né? É você conseguir entrar num universo que é totalmente diferente do seu. E os autistas vêm para nos ensinar também que nem todo mundo gosta de abraço, que nem todo mundo gosta de grito, que nem todo mundo gosta de barulho. E isso é a sociedade. É o que a gente espera, que cada vez mais o futebol, que tem um poder social, que ele levante sempre cada vez mais essas bandeiras de inclusão.